Alô, amigos, estamos aqui com o nosso programa Bate-Bola. Hoje, sexta-feira promete hoje, hein? Hoje nós temos o quê? Série B, né? Hoje nós temos Série B, nós vamos ter aí às 19 horas, nós vamos ter aí a Ferroviária e Amazonas, e às 21h35, Coritiba e Chapecoense. Esse jogo aí provavelmente estaremos passando aqui na NMTV Net, né? Bom, e ontem nós tivemos aí as definições aí da Copa do Brasil. Temos aí já as 8 equipes, né, que vão para as quartas de final. E olha aí, são elas, ó: o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, também temos aí o Bahia, o Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Botafogo. Então essas são as equipes aí classificadas aí para as quartas de final. Bom, mas vamos aí aos jogos de ontem, né? Tivemos aí eliminações aí, muita emoção também em jogos aí. Vamos começar pelo Vasco da Gama, né? O Fernando Diniz, eu acho que deu um ufa, né? Classificou aí o Vasco para a próxima fase. Vamos assistir aí a coletiva aí do Fernando Diniz, técnico aí do Vasco da Gama. Parabéns pela classificação, Jonatas Santos, canal BTB Esporte. Queria a sua avaliação hoje, primeiramente, do Ryan, né? Ele chega ao 4º gol na Copa do Brasil, artilheiro na competição com a camisa do Vasco. Semana passada você até nos contou, quando ele joga do seu lado, ele joga mais atento, mais ligado na partida. Como é que foi o teor disso hoje, essa comunicação entre você e ele? E aproveitar também e perguntar qual foi a conversa ali com os gandulas. Hoje você chegou animado na partida, que até sobrou para os gandulas ali no início da partida, se você puder contar, claro. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Começar pelos gandulas, foi um gesto espontâneo de confraternizar com eles um momento antes de começar o jogo. Eu gosto desse tipo de gente aí. Para mim é muito bom poder compartilhar e fazer com que todo mundo se sinta importante, como de fato são. Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa, em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo, coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. E eu tenho mais uma pergunta, não tem? Avaliação geral do jogo? Pode ser a avaliação do Ryan do jogo também. Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que a gente fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela classificação. Obrigado. Queria que você explicasse um pouco a questão das mudanças que tem feito na zaga. Imagino eu que na estratégia de ter o Hugo Moura é para qualificar o passe, e gostaria que você explicasse a escolha pelo Jair e não pelo Thiago Mendes, por exemplo, que já vinha jogando. E se me permite mais uma, o Puma como ponta direita hoje é uma possibilidade daqui para frente? Obrigado. O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem... Se tivesse já com o Fluminense, cheguei a jogar com 2 pontas, um na lateral e um na ponta. E aqui hoje aconteceu um pouco o contrário, de jogar 2 laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de aceleração. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi a questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais, e quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor no campo. A outra pergunta, esqueci. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que o qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador, quando ele só fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho
Em relação a isso. Em relação ao Jair, o Jair está muito bem, já faz um tempo. Quando a gente tem um jogo que tem mais posse, o jogo fica muito facilitado com a entrada dele, que ele dá fluência para o jogo. E o Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou 2 temporadas e meia no Catar, que é um futebol muito mais moroso que o daqui. Somado a isso, ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então o Thiago, a gente está procurando alimentá-lo de bons treinamentos e para ele ir ganhando ritmo aos poucos, para ele estar na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Diniz, Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos, parabéns pelo resultado, pela classificação. O Vasco mais uma vez fez um jogo com muito volume ofensivo, criando bastante chances, como já vinha fazendo nos outros jogos. Para você, houve alguma diferença nesse jogo em relação ao que o Vasco vinha fazendo? Você mudou alguma coisa, ou a única diferença é que o Vasco fez o que já vinha fazendo e dessa vez a bola entrou e antes não estava entrando? Isso me permite, em relação ao estilo que o Vasco joga, de movimentação ofensiva, de intensidade, atrapalha o Pablo Verratti pelas características físicas e técnicas que ele tem? O que você achou do Verratti hoje também? Obrigado. Não, o Verratti não atrapalha, o Verratti ajuda. O time não é só força ofensiva, mas assim, mesmo falando da força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não conseguiu fazer o gol, mas fez o gol contra o Mirassol. Nem sei quantos gols ele já tem comigo depois que cheguei aqui, mas ele é um jogador importante. A gente precisa de um jogador, um time que cria muito, a gente precisa de um jogador como ele, artilheiro, para poder finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu fazer os gols, as chances que ele teve, mas é um jogador muito importante para o time. E em relação, você falou, o que mudou do volume ofensivo, hoje a gente teve até mais volume ofensivo do que a gente tem tido. A gente finalizou acho que 28 vezes. E conseguiu aproveitar 3, podia ter feito muito mais gols também hoje. No fundo foram 3, mas a gente tinha que ter feito mais. Teve um volume muito maior para fazer mais gols, a gente tem que ainda aproveitar mais o volume de chances criadas que a gente tem. Boa noite, Diniz. Fernando Silva, parabéns pela classificação. Eu ia perguntar exatamente do Hugo Moura na zaga, mas o amigo já perguntou, então queria que você avaliasse o sistema defensivo hoje como um todo, apesar teve um gol que foi pedido, apesar dos 2 gols tomados, achei que a defesa do Vasco foi uma defesa sólida hoje. E o destaque também, se poderia falar um pouquinho do Lucas Piton na partida de hoje. O técnico do CSA ainda há pouco falou que as melhores jogadas da equipe do Vasco foi do lado esquerdo pelo Lucas Piton, que deu um pouquinho de trabalho para a defesa do CSA. Então, avaliar o sistema defensivo como um todo hoje e o Lucas Piton também individualmente. Obrigado. Eu acho que o sistema defensivo no primeiro tempo foi quase impecável. O sistema só nos 11 jogadores. A gente marcou muito bem. O sistema defensivo, acho que você assim, tem que entender que não é a linha de 4, não é a zaga. São os 2 zagueiros, 2 laterais. Do jeito que a gente joga, se a gente marcar mal lá na frente, a zaga vai sofrer e não vai ser culpa dela. Então, no segundo tempo, hoje, a gente marcou bem pior que no primeiro tempo. A gente deixou mais espaço, ficou mais vulnerável, a gente demorou a voltar para dobrar a marcação, a gente demorou para sair com a linha de 4 para deixar o time mais compactado. E por isso que eles tiveram algumas chances que eles não tiveram no primeiro tempo. Então, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente erra muito, sempre quase que culpando a linha de 4 e quase sempre os 2 zagueiros. Então, o sistema defensivo funcionou porque todo mundo colaborou para que ele funcionasse. Muito bem, Diniz. Me mata uma curiosidade e também te fazer uma colocação. Você poderia efetivar o Hugo na zaga e o Jair no meio? Passou isso pela sua cabeça em cima do que você usou? Isso. E qual a importância dessa vitória para a sequência da temporada vascaína? Não, isso pode acontecer, é uma possibilidade, entre outras tantas que a gente tem. Mas é uma possibilidade, não é uma coisa para a gente descartar. A vitória é muito importante hoje. Acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados. Um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né? Que é 11 que ganhou, né, o Vasco, né? Já faz 14 anos que teve a última conquista. E a gente tem o nosso quinhão de chance. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento. Nós estamos entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro e a vitória, obviamente, a classificação, você imagina se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida.
Então acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que e a torcida deu um show também. A torcida ainda foi melhor do que o time. Desde o começo, a festa foi brilhante. A torcida do Vasco, ela é muito diferente. Ela incentiva muito, ela é muito presente. E a gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. Então, que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. Olá, Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923, e eu queria falar sobre isso, justamente a queda do segundo tempo, mais um gol de bola aérea e bola parada, e a gente viu um Vasco meio titubeante em alguns momentos, e o sistema defensivo sofrendo, assim, bolas que o CSA teve a oportunidade de chegar dentro da área e finalizar, o que outro no jogo do CSA lá em Maceió não aconteceu. Queria que você analisasse um pouco, especificamente esse segundo tempo, por que o CSA conseguiu criar chances, mesmo com um volume maior do Vasco, até no segundo tempo de marcar mais gols. Obrigado. Bom, eu não acho que o CSA no segundo tempo criou mais chance aqui do que lá. Eu acho que lá eles tiveram alguns lances importantes, mais do que aqui, tanto no primeiro como no segundo tempo. CSA hoje deu um chute no gol, só, foi a bola que entrou, não é nada. Então, assim, o sistema defensivo, assim, às vezes pelo tom da tua pergunta, para o sistema defensivo é a parte de trás. O sistema defensivo não é a parte de trás. A gente sofreu muito mais pelas falhas de marcação dos homens da frente do que pelos homens de trás. E quando, do jeito que a gente propõe a marcar alto, se a gente marcar mal lá na frente, deixar o meio aberto, não jogar compactado, os volantes não serem agressivos na marcação, quando a bola passar ali, vai pegar a linha de 4, na realidade ela vai, se ela conseguir, como conseguiu na maioria, ela vai no fundo e nos salvar. É que ela é ocupada. Então, assim, eu acho que no segundo tempo, a queda de rendimento muito provavelmente aconteceu por ter 3-0 e ter tido um relaxamento que não deve ter. Então, se você fosse falar assim em poucas palavras, é um relaxamento que as pessoas podem achar natural, mas não é para ter relaxamento natural. É para a equipe manter o ritmo, porque a gente tomou um gol, de repente toma um gol lá, aquela bola de falta entra e a gente ia ficar como até o final do jogo. Então, assim, acho que a gente tem que manter o padrão no nível máximo dos 2 tempos. Acho que esse é o que a gente tem que melhorar. Em relação à bola parada, uma desatenção. Eu acho que o time, isso é uma coisa que acontece todos os times, que está tendo muito volume ofensivo e está sendo pouco exigido na defesa, a defesa fica um pouco fria no jogo. Isso não acontece só com o Vasco hoje. Acontece em muitos dos times. Você pode reparar que às vezes um time tem muito volume ofensivo, um time não vai, é a primeira vez que vai, às vezes os jogadores acham que não vai acontecer e acaba acontecendo. Então acho que isso foi o que aconteceu. Mais tranquilo agora, né? Vamos ver se agora a torcida dá um pouquinho de calma para ele aí. É complicado, mas tivemos aí também o técnico Márcio Fernandes falou também sobre a eliminação aí do CSA na Copa do Brasil. No primeiro tempo nós ficamos muito indecisos na marcação. A melhor jogada que o Vasco estava proporcionando contra a gente era do lado esquerdo com o Piton, e essa indecisão na marcação ali levou o primeiro tempo quase todo, né? E depois a gente acertou no vestiário para o segundo tempo. No segundo tempo fizemos um jogo muito melhor, com posse, com chances de gol. Fizemos e tivemos outras chances para poder fazer o segundo gol e aí sim entrar no jogo, mas o mais importante ali era equilibrar, porque 3-0, se a gente leva o quarto aí ia ficar muito difícil ter qualquer tipo de reação, né? Então eu acho que a equipe equilibrou o segundo tempo, mas com o placar dilatado do primeiro ficou mais difícil. Professor Márcio, Severo Oliveira, da Rádio CBN, me fala da segunda etapa da equipe do CSA. O Baianinho foi um escape, né? Principalmente nas transições, o time conseguiu responder melhor, vendo mais oportunidades, chegou até a poder fazer o 3-2, mas será que essa atitude de ser mais ofensiva, ser ofensivo, acho que faltou no primeiro tempo? Será que o CSA poderia ser mais agressivo na primeira etapa? Acho que o time ficou um pouco recuado.
Sim, o time ficou, não era essa a nossa intenção. Com os 3 volantes ali, a gente tinha possibilidade de ter saída, né? Mas isso não ocorreu no primeiro tempo. Realmente a gente ficou muito acanhado na marcação e mesmo acanhado ainda proporcionamos chances para o Vasco jogar sempre nas costas, a gente fazendo posicionamento errado, saindo no zagueiro que não era, a gente tinha que ter posicionado em cima do Piton, e o Piton jogou os 45 minutos quase que livre, proporcionando ao Vasco muitas chances ali. No segundo tempo, como eu falei, acertamos e tivemos ainda o escape ali com velocidade em cima do Piton. Isso fez com que ele também recuasse, não explorasse tanto aquele lado, até porque sabia que as costas poderia trazer perigo para o Vasco. Então, são coisas que a gente tem que levar agora para o nosso campeonato para a gente não errar mais. Boa noite, professor. Professor do Esporte da Globo. Queria te perguntar a importância dessa recuperação desse segundo tempo de um outro CSA, se não for suficiente para buscar a classificação, mas para servir de alento e ter forças para essa sequência decisiva de Série C, pensando em semifinal da Copa do Nordeste também. Sim, foi que a gente conversou antes de começar o segundo tempo, que a gente precisava, a princípio, equilibrar o jogo. Porque nós estávamos mal no primeiro tempo e assim, o time não estava reagindo. Então, no segundo tempo a gente conseguiu marcar bem, reagiu, quando teve a bola jogou e criou chances até para fazer o segundo gol. E isso nos dá uma confiança, né, para os próximos jogos nossos agora da Série C. Boa noite, professor Márcio. Aqui, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Você vai priorizar alguma competição agora, depois dessa eliminação da Copa do Brasil, a Série C ou a Copa do Nordeste? Obrigado. Olha, é muito difícil você comandar uma equipe que tem uma torcida enorme como o CSA, querer priorizar um campeonato, né? Eles exigem sempre que a gente sempre dê o nosso melhor, que a gente esteja realmente com o nosso melhor time para poder chegar nas competições. E isso foi feito até aqui, conseguimos chegar em 3 competições, não é fácil. Agora temos 2, né? Se em 3 estava mais difícil, agora com 2 melhorou um pouco, então a gente tem condições de poder chegar. Aí vamos esperar que a gente possa se apresentar melhor, como foi o segundo tempo, para a gente poder ter chance nas 2 competições. Obrigado. Professor Márcio, boa noite. Você falou sobre algumas questões de falha defensiva, mas o Vasco começa jogando com bola aérea ofensiva e você conseguiu neutralizar essa bola aérea o jogo inteiro. Eu queria saber qual foi a estratégia para essa neutralização da bola aérea, que é o ponto mais forte do Vasco. A gente trabalhou bastante durante a semana esse tipo de jogada, né? Então eles estavam realmente bem posicionados no final da jogada, mas no início da jogada a gente não acertou, que foi com o Piton ali. Então ele começou a criar muitas chances e por ali ele proporcionou ao Vasco as chances de gol. Claro que finalizando do lado direito, mas as jogadas saíram sempre do lado esquerdo. E aí no segundo tempo sim, a gente conseguiu neutralizar isso e permanecemos com uma bola aérea bem cuidada ali, não proporcionando ao Verratti, que é um excelente cabeceador, chance para ele fazer o gol. Se você for lembrar no primeiro tempo, não sei se foi o Jair, num cruzamento do Piton, ele entrou e cabeceou fora. Então ali foi um vacilo que a gente deu, mas começou com um passe do Piton. Então, eu sempre digo a eles, né, um avião não cai com um erro só, né, uma falha só. Então, a gente errou aqui, acabou errando lá e ele não fez o gol, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção ali para a gente não proporcionar ao adversário a condição onde ele é forte. Boa noite, professor. José Fernández, para o jornal chileno de Gas. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle por Matías Caballero, o chileno. Ele chegou, ainda não jogou muito. Queria saber o que tem que fazer, Matías, para ter um pouco mais de minutos neste vídeo. Então, o Matias ele não tem condição de jogo na Copa do Brasil, por isso ele não veio, não foi utilizado nesse jogo. Mas
para as próximas, é um jogador que a gente conta, ele foi meu jogador no Paysandu, então conheço bem, é um jogador que pode nos ajudar. Professor Márcio, na última partida contra o Botafogo, né, pela Série C, alguns jogadores fisicamente não ficaram bem, né? Baianinho, o próprio Camacho, Felipe Albuquerque. Como é que foi essa semana de preparação para eles atuarem hoje e já visando esse duelo contra o Itabaiana, né, que será um jogo com muita entrega, principalmente física, pelo estado que o campo oferece lá de jogo? Isso foi uma coisa que a gente planejou também. O Baianinho tinha vindo de um desgaste grande, uma contusão, teve que sair do jogo passado, e aí a gente priorizou iniciar, né, um pouco mais cauteloso ali e poder tê-lo num momento de explorar ali, né, num setor que talvez estivesse mais desgastado, para a gente poder vencer o jogo. Mas a coisa não correu do jeito que a gente pensou e praticamente o Vasco liquidou o jogo no primeiro tempo com os 3 gols. Né? Agora, passada a Copa do Brasil, para finalizar da minha parte, como é que você visualiza esse grupo? Reta final de Série C, tem Copa do Nordeste também ao lado do seu torcedor, jogo único. Qual a resposta desse grupo o senhor espera aqui, daqui para frente? E aproveita e deixa um recado para a Nação Unida. Olha, é um grupo muito qualificado, só que não é numeroso, né? A gente tem pouco número de jogadores, né? Então, com 3 competições é um pouco complicado, porque você tem que utilizar os jogadores ali, às vezes um jogador está desgastado, mas o outro também já teve a oportunidade de também foi desgastado, então não dá para você ter muitas opções. Agora a gente está com um pouquinho melhor, 2 competições, e a gente vai poder ter um time pelo menos fisicamente 100% no campo. E o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro que tinha empatado no Mineirão, aí tinha por obrigação, né, fazer a diferença lá no Rei Pelé. E fez a diferença. O Cruzeiro conseguiu aí classificação em cima aí do CRB por 2-0 e volta aí agora para as quartas de final, mais reforçado ainda em termos de confiança, né? E olha, ontem o Cássio me surpreendeu, defendeu um pênalti, hein? O Cássio está se firmando cada vez mais. Bom, ele já é considerado aí um grande goleiro, né? Mas está sempre aí mostrando as suas qualidades. Eu fiquei muito feliz de ver o Cássio defender ontem o pênalti e outras jogadas que ele segurou ali atrás, porque muito cobrado, o goleiro é muito cobrado, né? E o Cássio realmente é muito cobrado no Cruzeiro, mas ele tem mostrado aí a sua capacidade, né? Bom, vamos aí a coletiva aí primeiro do Eduardo Barroca, que falou aí sobre a eliminação aí na Copa do Brasil. A gente sabia que seria uma partida extremamente difícil, pelo nível do adversário, pelo momento que vive. Acho que a nossa equipe, coletivamente, tentou o tempo todo fazer o que a gente treinou, como a gente se preparou. Acho que a gente fez um primeiro tempo bem competitivo, talvez tenha faltado algumas coisas para a gente de melhor produtividade nas transições ofensivas. Acho que a gente marcou bem, a gente concedeu muito pouca oportunidade ao Cruzeiro no primeiro tempo. Um cruzamento para trás que o Matheus chutou e o Albino defendeu. Um chute fora do Vidialba que passou por cima, mas nada além disso. E aí a gente sofreu um gol de bola parada. Obviamente, em um jogo eliminatório isso traz conforto para o adversário. Você passa a ter que sair mais e se lançar mais, e contra um time como o Cruzeiro, que é um time que sustenta bem a posse, joga com 4 homens por dentro, então não é um time que perde bola fácil. A gente acabou tendo que se expor. Mas a gente foi muito corajoso no segundo tempo, a gente foi até o limite para buscar, fizemos as trocas para buscar o empate. O pessoal que entrou querendo isso, entrou com essa vontade. Fizemos tudo aquilo que era possível com relação
lançar o time para frente. Tivemos as nossas oportunidades e no final eles conseguiram fazer o segundo gol. Eu acho que a gente sai frustrado porque queríamos muito dar um retorno à torcida. O que eles fizeram hoje foi incrível. Agradecer muito a participação deles. A gente queria muito poder dar esse retorno a eles. Lutamos para que isso acontecesse. Mas também o jogo de hoje mostra o potencial que a gente tem de melhora na outra competição que a gente está. Então, temos que usar as coisas boas que fizemos hoje para fazer um retorno dessa Série B melhor e crescer cada vez mais. Professor, você estava falando sobre aproveitar as coisas boas dessa partida de hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem um problema que vem acompanhando o CRB também na Série B, que são algumas falhas individuais. É óbvio que quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Mas hoje, em específico, a derrota passa por duas peças que são destaques do CRB. Como reverter essa situação até internamente e perante a torcida também, que acaba perdendo um pouquinho da paciência? Primeiro, entender o sentimento do torcedor, respeitar. Mas eu, como treinador, preciso fortalecer os jogadores. Correram pra caramba, se dedicaram, tiveram postura, competiram em altíssimo nível contra um time aí que praticamente lidera a Série A do Campeonato Brasileiro. Competiram em alto nível e futebol é isso, é tomada de decisão. Acho que a gente tem que tirar as lições para frente, mas precisa estar com confiança, com convicção naquilo que a gente está fazendo. Coletivamente, acho que a gente teve mais uma grande partida. Mostramos que o que aconteceu lá no primeiro tempo do jogo com a Chapecoense realmente tem que ser atípico, não pode voltar a acontecer. E acho que os jogadores deram uma ótima resposta nesse sentido. E lutamos até o final. Então, eu como treinador preciso fortalecer os jogadores, fortalecer o grupo. A gente precisa estar cada vez mais forte, porque dentro de casa a gente vai precisar ser muito forte nesse retorno da Série B, para buscar objetivos grandes que a gente ainda tem essa pretensão. Barroca, boa noite. Ainda em cima da sua análise, logo no primeiro momento, quais seriam essas coisas boas que o CRB hoje fez na sua análise que devem ser aproveitadas na sequência da temporada? Eu acho que hoje a gente concedeu muito pouca oportunidade para o adversário. Primeiro tempo da gente, a gente concedeu realmente muito pouco contra um adversário que produz muito, se você for ver. O time do Cruzeiro tem Lucas, Matheus por dentro que chutam de fora da área. Praticamente só o Vidal chutou uma bola de fora da área por cima do gol. O time do Cruzeiro empurra 5, às vezes 6 jogadores em cima da última linha e faz um jogo de cruzamento muito perigoso com o William, com o Kaique. E a gente praticamente não sofreu cruzamento, a não ser um cruzamento para trás que o Matheus finalizou. Então, se a gente levar isso para a Série B, a tendência é a gente ter cada vez mais solidez defensiva, que a competição pede. Eu acho que o nosso espírito hoje foi muito bom, competitivo. Acho que a gente competiu muito bem. Acho que a gente precisa ainda melhorar uma série de coisas no aspecto ofensivo também, né, do nosso trabalho. E efetividade, porque a gente falou aqui efetividade, aproveitar, ter uma equação de maior aproveitamento das chances que a gente criar. E se melhora a efetividade em cima de confiança e treinamento. Então, eu sou o cara que preciso passar confiança e estimular no treinamento para que a gente melhore isso. Barroca, boa noite. Houve uma expectativa com relação ao resultado que foi construído lá em Belo Horizonte, naquele 0-0, né, em que o CRB jogou e soube administrar. Então, criou essa expectativa até para o torcedor, que fez uma bela de uma festa, né? Mas o Cássio, quando ele foi exigido, ele fez a defesa, só naquela oportunidade com o pênalti, né, que chutou e o GG perdeu. Faltou foco. Por que ele traz uma expectativa de um 0-0 e não consegue corresponder com o torcedor, a tua equipe? Então, estrategicamente, essa tua pergunta é muito boa, porque a gente conversou sobre isso na preparação para o jogo. A gente teve uma postura muito boa no Mineirão, muito difícil jogar contra o Cruzeiro lá, com quase 40 mil pessoas, e a gente teve uma postura muito boa, e a gente precisava valorizar o esforço que a gente teve lá, principalmente no primeiro tempo, porque é muito comum você fazer um primeiro jogo muito bom
e de repente no início do jogo você não entra concentrado, você toma um gol, e aí tudo aquilo que você construiu durante 100 minutos no jogo de ida fora de casa vai por água abaixo. E acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. Infelizmente sofremos um gol de bola parada, que deu uma vantagem, um conforto para o Cruzeiro no segundo tempo. Mas assim, sinceramente, eu acho que no segundo tempo a gente também teve uma postura boa, a gente correu atrás, a gente se lançou para frente. O pessoal que entrou no segundo tempo entrou competindo, o Potker entrou muito bem, o pessoal da frente entrou muito bem, o Everton, que estava um tempo aí de uma lesão, é um jogador extremamente importante para a gente. Então, a gente não ficou atrás, a gente não ficou recuado, a gente não ficou passivo, não teve uma postura passiva. Sendo bem sincero, meu sentimento ali na beira do campo é que a gente competiu, mas a gente jogou contra uma grande equipe, temos que reconhecer o nível do adversário, né? E entender que a gente precisa melhorar, ter humildade para entender que a gente precisa melhorar, mas que está nas nossas mãos buscar essa melhora, trabalhar para encontrar essa melhora e dar uma resposta nos jogos, porque você falou bem da festa da torcida, realmente hoje a torcida fez uma festa muito bonita e foi pauta aqui no nosso vestiário, na nossa preleção, que era muito importante que a gente lutasse muito para conseguir entregar esse resultado. Professor, você em toda a coletiva vinha enfatizando a importância do Breno Herculano e hoje ele voltou a ser titular. A opção por ele ter sido iniciar a partida de hoje é questão de estratégia de jogo ou passa muito pelos 2 gols que ele fez lá em Chapecó, que acaba dando um pouquinho de confiança, tendo em vista que o Mikael vinha de 2 grandes partidas, contra o próprio Cruzeiro e o Novo Horizontino na Série B? Quando eu escolho os jogadores que iniciam, obviamente eu levo em consideração o que eu entendo que o adversário tem como característica, mas o momento também de cada jogador, né? Eu tento o máximo que eu posso usar critérios claros com eles e que o jogo fale para eles buscarem a oportunidade. No jogo da Chapecoense, por exemplo, o Potker e o Dadá entraram muito bem no jogo. Potker deu um cruzamento para o Breno fazer o primeiro gol, o Dadá entrou muito bem, criou bastante oportunidade. Hoje eles tiveram as oportunidades. No último jogo o Breno entrou muito bem, fez 2 gols, entrou com uma atitude muito boa, teve oportunidade. Todos são importantes, todos vão ser importantes. Já falei aqui anteriormente que eu sou um cara de inclusão e de acreditar no processo, acreditar nos jogadores. Temos que buscar melhoras e vamos trabalhar muito para já dar uma resposta no jogo com o Atlético na terça-feira. Barroca, nesse jogo a gente no primeiro tempo viu o Henry saindo, né, lesionado. Queria que você falasse dentro desse primeiro panorama, né, se preocupa para o jogo contra o Atlético. E já em cima dessas peças também, é uma coisa que a gente não pode escapar, né, de perguntar, é a questão de contratações, porque há um mês praticamente a janela abriu. Nesse momento, quanto essa demora em chegar reforços, não sei se essa seria a maneira de falar, demora, né, para a diretoria, mas o quanto isso acaba se afunilando e preocupando o treinador em termos de opções mesmo. Sobre o Henry, desde que eu estou aqui, o Henry jogou todos os jogos. O Henry foi sempre titular e nunca saiu, não tomou cartão, nada. A primeira vez que o Henry tem uma intercorrência. O Henry é um jogador muito importante no nosso time. Vinha fazendo uma grande partida, vinha marcando muito bem. E vamos precisar reavaliar. Tava bem, tinha tomado uma pancada, estava bem dolorido ali. Uma pancada que tirou ele do jogo. Sobre contratações, assim, tenho muita confiança que, primeiro, nos que estão dentro e que a gente vai tentar trabalhar para encontrar as melhores opções para que a gente possa se fortalecer dentro da realidade que a gente tem. É muito importante. Eu não estou... como que eu posso falar? É muito difícil hoje você conseguir encontrar boas oportunidades que te tragam convicções que vão resolver, jogadores para chegar para resolver, e a gente precisa realmente trazer jogadores que agreguem valor, né? A gente tem um elenco equilibrado, competitivo. Obviamente, se tiver oportunidade, a gente precisa trazer jogadores para agregar valor, porque sempre é importante. Mas a gente tem, vamos lá, na Série A está muito caro. A verdade é essa, muito caro, muito caro.
Na Série B, os principais protagonistas já fizeram mais de 8 jogos. Então, você consegue até alguns jogadores com menos de 8 jogos. Você tem a possibilidade de buscar na Série C, mas na Série C os times que estão disputando a competição na sua parte final não abre mão dos seus jogadores, porque tem contrato que você precisa pagar e não é uma coisa fácil. A gente faz um estudo de mercado internacional e também não é fácil, tá? Então, a gente está trabalhando, a direção está trabalhando, isso é uma área que é muito mais da direção do que da minha parte. Eu passo sempre para o Ari aquilo que a gente precisa. E, sim, nesse momento, o principal é fortalecer os jogadores que tem à disposição, porque na terça-feira a gente já tem um jogo e vamos precisar ir com a força máxima para buscar uma vitória dentro de casa. Em cima desse jogo, você continua em Minas Gerais, que está vindo aí uma equipe de lá, o Atlético. Uma equipe chata, cascuda, que vem querendo crescer na competição, o Barroca. Que vive um momento bom. Depois da troca do treinador, eles cresceram muito. A gente vai precisar fazer um grande jogo dentro de casa, eu tenho bastante confiança. A gente joga sempre muito bem dentro de casa. Tenho confiança que a gente possa se preparar da melhor forma, recuperar fisicamente do jogo de hoje, fazer uma grande partida, porque a gente precisa muito na competição. Barroca, só um detalhe ainda sobre esse jogo de hoje. Eu queria que você avaliasse o seguinte: tem se questionado uma possível invasão da área na cobrança do pênalti do GG. Os analistas de arbitragem têm falado sobre isso. Que avaliação você faz desse lance? Como é que você viu aquilo ali? Sinceramente, eu não vi o vídeo, não posso opinar de coração aberto, porque não vi a imagem ainda e não vi essa notícia que você está me dando. Então, desculpa, mas a minha análise ela fica vazia em cima disso, porque não tive oportunidade ainda de ver o vídeo na televisão. É muito triste para quem perde, não é mesmo? Mas é o que eu costumo sempre falar nos nossos programas. Num jogo de futebol, nós temos aí 3 opções: vitória, derrota e empate, né? E nesse caso aí, o que valia aí era a vitória, porque empate aí não cabia na decisão, né? E aí o Cruzeirão não precisou de ir para os pênaltis, né? E conseguiu a sua classificação aí por 2-0. Vamos aí a coletiva aí do Leonardo Jardim, que está muito feliz, né, por estar aí nas quartas de final. E eu só lembrando aí, já faz um tempinho que o Cruzeiro não chega aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje eu vou começar aqui. Leonardo Jardim, uma classificação, como é esse jogo de Copa, né? O Cruzeiro podia até ter ampliado ali, vem o Cássio, faz uma grande defesa, até fiquei olhando você falando para o banco que ele ia pegar, e o Cássio fez uma grande defesa, depois o Eduardo para sacramentar, mas uma grande atuação de um jogo importante como o Cruzeiro veio encarar, né? Bem, em primeiro lugar, acho que foi uma grande resposta da equipa às dificuldades. Já tínhamos dito que em casa tínhamos tido atitude, não tínhamos tido a qualidade nem o engenho de fazer golos, mas aqui voltamos a ter a atitude, um grande, toda a gente, e tivemos o engenho de fazer 2 golos. E o resultado é extremamente justificado, os 2 golos de diferença. Agora, se vocês tinham-me deitar, mas podia ficar 3-1. Não, podia ficar 3-1, até podia ficar 4-1, porque o Mateus teve uma que bateu no posto, o Caio teve 2 que podia ter finalizado, e eles tiveram o penalti falhado e, eventualmente, mais uma situação que o Cássio defendeu. Por isso, eu acho que a diferença dos golos acentua bem aquilo que se passou dentro do campo, uma vitória justificada, e o Cruzeiro continua o seu trabalho. Mister, essa vitória mantém também uma invencibilidade do Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro não perde há 9 jogos. E eu te perguntava isso naquele jogo do Botafogo. O que seria importante para hoje? Né? E você falava de dedicação, vontade, o Vidalba falou isso também na Toca da Raposa, e isso a gente viu desde o primeiro minuto. É um time que lutou, brigou. Esse é o espírito que você quer até o fim da temporada, independentemente se é brasileiro, Copa do Brasil?
Com certeza que nós não abdicamos de alguns dos nossos princípios, e um dos princípios é esse, respeitar a camisola do Cruzeiro, tentar dar o nosso máximo individualmente e coletivamente, porque o Cruzeiro assim o merece, os seus adeptos, a sua direção, e é um emblema que merece todo o respeito. Com certeza vamos fazer jogos com mais qualidades, jogos com menos qualidades, mas isso tem que ser a ideia, sempre ter uma atitude forte, ter empenho coletivo, e isso está a acontecer, e estamos a aliar a isso a alguns bons jogos que temos realizado, porque para fazer o número de golos que nós fizemos e deixar de sofrer, como você disse, temos o recorde de 6 jogos fora de casa da Liga sem sofrer golos. É um trabalho coletivo e um trabalho de organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para estes objetivos. Jardim, você já disse mais de uma vez que o objetivo do Cruzeiro é voltar à Copa Libertadores. E o Cruzeiro agora avançando de fase na Copa do Brasil, fica 6 jogos, né, se chegar até a final, de conseguir essa vaga na Libertadores também via Copa do Brasil, uma vez que outros times, você também já disse isso, como Flamengo, Palmeiras, prepararam, né, tem um elenco muito forte, se prepararam para o Campeonato Brasileiro. Para você, como é que você vê essas duas situações aí, essa questão do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que não tem nem o Flamengo, nem o Palmeiras? Para o Cruzeiro seria, entre aspas, né, mais tranquilo buscar essa vaga, a Copa Libertadores, via Copa do Brasil ou via Campeonato Brasileiro? É assim, quando nós pensamos na Copa, na Libertadores, pensamos via campeonato, não é? Com certeza que a Copa é sempre um objetivo. O Cruzeiro é a equipa que tem mais Copas do Brasil, e nós temos que pensar o que é mais importante? O jogo do Santos. Isso é que é o mais importante de tudo, é o jogo do Santos. O resto é secundário neste momento. O mais importante é nós recuperarmos os jogadores deste jogo intenso, desta viagem longa, e daqui a 2 dias estarmos disponíveis para apresentar outra vez aquilo que é o nosso futebol. Isso é o mais importante para mim e para os jogadores, eles também sabem disso. E em relação quer ao campeonato, temos que pensar sempre que o próximo jogo será uma final, como estamos nos quartos de final. Vamos ter uns quartos de final empolgantes para qualificar a equipa para a meia-final. Prontos, mas isso vamos pensar depois de ter o sorteio, depois de saber quem é o adversário e depois de jogar os jogos. Jardim, o Brasil é muito grande territorialmente, o Cruzeiro está rodando muito. Como que você veio da Europa e está vendo esse tanto que o time tem que rodar para fazer uma partida, muito tempo dentro de avião, se preparando para jogar fora? Como que é para você essas distâncias dentro do Brasil mesmo? Com certeza que uma das coisas que existe aqui no Brasil, as grandes distâncias, leva a um acumular de fadiga, não é somente fadiga física, mas também fadiga psicológica, mas nós sabemos disso, e eu quando vim para o Brasil sabia disso, é por isso que não quero treinar muitos anos, não é, aqui no Brasil, para não ter este desgaste, mas também é apaixonante por outro lado. Hoje nós tínhamos poucos adeptos, estávamos aqui em Maceió, mas foi uma festa muito bonita. Os adeptos do adversário vieram ao estádio, o estádio com fogo de artifício. Raramente num outro país a gente vê uma festa da Taça ou da Copa do Brasil com esta dimensão, com todo este empolgamento, e para mim tem sido gratificante viver o Mineirão cheio, mas também viver este tipo de situações, como também houve no Vila Nova, uma festa antes de começarmos o jogo. E acho que para quem gosta de futebol e para quem vive o futebol como eu, é gratificante. Ô Jardim, você falou aí sobre o jogo do Santos, né? Ingressos esgotados mais uma vez, e vai ser o último jogo antes de ter uma parada, com uma semana apenas, né? O Cruzeiro veio numa maratona aí meio final de semana. Um saldo mais do que positivo, mas que precisa desse jogo para fechar, vamos dizer, essa primeira parte aí, para o que virá na sequência ainda. Com certeza, o próximo jogo, depois este era o mais importante, e agora o próximo jogo é o mais importante, o jogo do Santos. Mais uma vez a nossa torcida disse presente, comprou os ingressos. Mais uma vez também os nossos jogadores e todos os que trabalham ganharam o respeito da torcida, porque têm tido atitude, têm tido um compromisso grande com a camisola do Cruzeiro,
E a resposta dos torcedores a esta é estádio Mineirão cheio e a nos apoiar. E nós, do nosso lado, vamos tentar fazer o máximo para tentar conquistar os 3 pontos e para dar a alegria que esses torcedores bem merecem. Sobre 2 jogadores especificamente, o Cássio, que é um jogador que cresce muito também com a sua chegada no Cruzeiro, isso é nítido, né? Parece até perde peso, está mais fininho, e extremamente ágil. E o Vidalba, nós já até falamos dele, que você dizia da importância do jogador, mas que precisava de janela de treino. E são atletas que você, hoje num jogo que tem contra o CRB, difícil pra caramba, são decisivos. O quanto que esse trabalho desses jogadores também são, até para os outros, verem que o que você cobra, você pede, isso pode resultar em coisa boa. Com certeza, em relação ao Cássio, vocês sabem bem que ele já é muito grande, não é? Ele não cresceu, ele tem quase 2 metros. Ele não cresceu, mas ele acho que teve uma atitude e um comportamento digno de um grande profissional. Com a minha chegada tivemos algumas conversas e algumas estratégias, definimos algumas estratégias, e ele, como grande profissional, ele publicamente já disse isso. Ele conseguiu baixar o seu peso, ganhar outra mobilidade, e eu às vezes brinco com ele. Eu disse: pai, agora voltaste aos 30 anos, por isso ainda tem mais 5 ou 6 de carreira. Em relação ao Villalba, já tinha-vos dito, era um jogador destreinado quando eu cheguei. É um jogador que a gente acredita, é um jogador que também representa bem esta atitude e o compromisso que eu gosto que os jogadores tenham perante o clube, e ele é um jogador também que só a camisola, não só ele, o grupo na sua maioria, mesmo aqueles que não jogam, que às vezes não conseguem mostrar o trabalho, mas eles não conseguem mostrar o trabalho porque eu não os coloco, não é por falta de atitude e de empenho, é porque o treinador tem as suas opções, com certeza que não pode jogar toda a gente, e pronto, mas a atitude e o empenho, todo o grupo tem tido, mesmo aqueles que jogam muito menos. Pois é, meu amigo, sexta-feira, agora nós já sabemos aí os classificados para as quartas de final, e nesse final de semana tem muitos jogos, mas aí já é pelo Campeonato Brasileiro, tanto da Série A, B, C, D, né? E a gente vai acompanhar aí, e na segunda-feira nós vamos voltar aqui com o nosso bate-bola e falando aí de tudo que aconteceu aí nesse final de semana no futebol. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus assim permitir. Deus conosco.